Minha querida, tens a palavra. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença. Neste calor imenso não é fácil, mas quando se tem amor à cultura e à palavra e à escrita, as pessoas vêm, mesmo com custo vêm. E agradeço-vos muito a vossa presença, mesmo. Para mim é uma honra eu ter sido convidada pelo Vasco Pessoa, pela Mónica Mesquita, para apresentar estes dois autores que aprecio muito, que são almas poéticas na escrita, e também para já vou falar um bocadinho de cada um e depois falarei um bocadinho sobre este livro bonito, como eu chamo. É um livro bonito. O que é que eu vou dizer? Eu para já vou falar primeiro, aqui que veio de longe, de lá longe, vou falar primeiro do Vasco Pessoa. Falar dele não é fácil de todo, nada fácil. É um poeta que, como ele já disse, tem vários heterónimos, com vertentes diferentes de escrita, e é um autor que desde criança escreve, e intensamente a partir dos 11 anos. Portanto, já tem para lá de 2.000 poemas, 12.000 escritos. É muita coisa numa vida já prolongada, porque desde os 11 anos escrever não é realmente fácil. E é preciso ter-se muita alma poética. É um autor que eu vou ler aqui um bocadinho da biografia dele. Portanto, o nome dele é Fernando Jorge Vaz Machado, como ele se apresentou. Nasceu a 12 de junho, não vou dizer o ano, não é necessário. Em Leiria, é contabilista de profissão. É um poeta e escritor de coração. Como eu disse, já tem 19.000 versos escritos. Tem os 4 heterónimos. É registado na IGA, é sócio da Sociedade Portuguesa de Autores e da Associação Portuguesa de Escritores e Poetas. Tem presença regular na rádio e na imprensa. Foi reconhecido pela Câmara Municipal de Batalha e distinguido no concurso literário da Vila. É autor de 11 livros e define sobretudo um homem de grande cultura e valor humanista. Falar sobre ele, acho que está quase tudo assim, muito sucintamente, para não se tornar também muito prolongado, e com o calor também não é muito fácil as pessoas estarem a escutar-me. Eu posso ser um bocadinho chata, eu não quero. Ele também já deu várias entrevistas a vários órgãos de comunicação, é reconhecido a nível internacional e tem vários livros escritos e editados com o nome de Vasco Pessoa. Tem também como Vaz Augusto Sesimbra, um de heterónimo, e Mary Louise, outro heterónimo. O Vasco Pessoa tem o livro Arco-Íris Lusitano, Capelas Imperfeitas, Almas Desfeitas, Mosteiro Santa Maria Vitória, referente ao Mosteiro da Batalha, O Corujel Poético, que é muito interessante este livro, eu gosto, e tem Rugidos de Leão Maior. Este senhor aqui é Benfica. Eu já estou Tenho os rugidos e tenho o Não Se Escolhe Ser Sporting Nájio Leão. Eu já estava. Sou 12º jogador do Sporting Clube de Portugal. E eu já estava aqui a picá-lo um bocadinho. Ele é assim, sportinguista, acima de tudo. Daqui a poucos. De coração. Portanto, tem 2 livros escritos dedicados ao Sporting, encomendados pelo Sporting, e o deles é o Rugidos de Leão Maior, que é um livro bastante interessante. O Augusto Sesimbra tem o Retrato de Mona Lisa, Devora-me o Corpo, Penetra-me a Alma, Deus e o Diabo Estão, que é bastante interessante. E tem um livro, que é com o heterónimo Mary Louise. Tem 2 livros, de uma sensualidade
com alguns devaneios eróticos, que é o Seduz-me e Rasga-me Toda. E tem muito mais. Enalteço o talento deste autor, parabenizo pela carreira literária imensa que tem e agradeço muito a presença dele aqui. Obrigado. E muito grata também pelo dueto, por esta construção de um livro que eu chamo Livro Bonito. É um livro que depois irei falar um bocadinho mais tarde. Estes dois poetas, passo a falar agora da Mónica. Estes dois poetas compõem-se. É interessante, porque eles são multifacetados, principalmente Vaz Pessoa, Fernando Vaz Pessoa, é muito multifacetado. Mas em junção com a Mónica, criaram uma simbiose poética muito interessante e que eu apreciei bastante. Dei uma olhadela no livro porque esta semana foi uma semana um bocadinho estressada e portanto foi assim só uns olhinhos, mas é um livro bonito. Portanto, sobre a Mónica, queria dizer, é uma poeta lírica, romântica, doce. É uma poeta que também às vezes foge fora da caixa. E já publicou um livro infantil e, portanto, eu vou falar um pouco da biografia dela e depois farei mais a minha autoanálise do que eu penso da Mónica, que já fui dizendo. A Mónica Mesquita nasceu a 16 de março, com formação em várias áreas, como escrita criativa, marketing digital, relações públicas, coaching. Encontrou na poesia um fio condutor, é vice-presidente do NALAP, Núcleo Académico de Letras e Artes de Portugal, confreira da Cília da AMCL. É criadora da tertúlia Poética dos Afetos, de qual eu venho muitas vezes, que foi criada desde 2023. Foi distinguida com a medalha Personalidade do Ano em 2023 pela Literarte. Leva já mais de 200.000 escritos e mais de 60 coletâneas e antologias. É em coautoria nacionais e internacionais, é autora de 7 livros, entre poesia, humor e literatura infantil-juvenil. Este ano estreia o programa Conectados pela Arte, na Rádio Web. Sila define-se como menina, mulher, aguerrida, humana, sensível e apaixonada por a literatura e pela amizade. Vou falar da Mónica. Não é muito fácil. Eu tanto com o Vaz, Fernando, é muito mais profunda a personalidade do Vaz, é muito mais densa a sua escrita. A Mónica é fácil de falar. É um doce, uma pessoa que eu acho de uma coragem inaudita nos tempos de hoje. Escrever não está fácil para ninguém, não está fácil editar e publicar e vender, de todo. E, portanto, é uma corajosa e que luta e que vai em frente com os seus sonhos. E isso é realmente fantástico. Nós irmos concretizando, subindo de grau a degrau os nossos sonhos. Isso acho que é admirável e ela tem toda a minha admiração e além da minha admiração tem o meu amor. Obrigada. É uma tripeira de gema, é alma e coração, tem sido um crescendo poético admirável. Conheço a Mónica quase que desde o primeiro livro. Portanto, tem sido um crescendo para bom. E, portanto, é realmente muito agradável eu estar aqui. É plena de amorosidade, de coragem e força, que já o disse. E eu agradeço imenso o convite feito à minha pessoa, que é uma honra mesmo, é um privilégio imenso falar de dois autores tão imensos mesmo.
A Mónica é coração, é amor, é mar, é afeto, é poesia lírica e as suas obras são alma e coração, mar infinito, nudez, harmonia entre prosa e poesia, doces intimidades, amor fora da caixa e o livro infantil Poetita Catita. Perante tudo isto, vos convido a usufruírem deste bocadinho, apesar dos abanicos, depois a apreciarem o devido livro. Eu era então dos versos que escrevo. Eu, no modo geral, normalmente eu canto os versos que escrevo à parte da Índia. E o tempo que vivemos é aquilo que todos nós sabemos, trâmites, discutimos, etc, etc. Daqui, um apelo aos mandadores da terra, para vós poderosos. Vós que estáis no pedestal e julgais de onde nascei, vossa tendência para o mal é forçar o vosso querer. Só mal sabeis fazer, só mal sabeis fazer. De paz não quereis falar, os vossos moldes é ter o mundo a chorar, sempre longe de sorrir. Não vos quereis de mim, não vos quereis de mim. Podiam ser união para os mandadores da terra, os versos deste refrão imploram a primavera. Os versos deste refrão imploram a primavera. E o mundo espera. Se o consenso imperasse e a ambição fosse maligna, talvez o mundo não andasse continuamente à deriva nesta saga desmedida, nesta saga desmedida. A vós todos poderosos é do mundo provincial, sejam menos odiosos, usem bem a inteligência. Para que a prepotência? Para que a prepotência? Podiam ser união para os mandadores da terra, os versos deste refrão imploram a primavera. Os versos deste refrão imploram a primavera. Podiam ser união para os mandadores da terra, os versos deste refrão imploram a primavera. Os versos deste refrão imploram a primavera. Muito obrigada. Falar sobre este livro bonito,
eu chamo, e que me convidaram para fazer o prefácio. É um prefácio sentido. Eu quando escrevo, seja o que for, é sem métrica, sem rima, sem nada, porque eu escrevo de alma e coração. E quem gostar gosta, quem não gostar não gosta, mas eu sou assim. E, portanto, eu fiz o prefácio dedicado a eles dois, referente a um e ao outro, precisamente pelas diferenças poéticas um no outro, enquanto que o Vasco, como eu disse, é erudito, a Mónica é lírica, mas a junção destes dois poetas nesta obra é realmente surpreendente, mesmo. Nunca pensei, e surpreendeu-me bastante, quando resolveram fazer esta junção de uma obra em duo, de uma autora doce, romântica, com algum humor, e aqui com o Vaz, com a poesia erudita, humor negro, que o tem e muito, e crítica, e muita crítica. Como também, como eu disse há pouco, também tem poesia com alguns laivos de sensualidade e sobre este livro. É um encontro de dois autores que se querem bem, que vos convido a ler, a folhear, a ver, e para ficarem um pouco mais cientes destes dois autores tão diferentes e tão unos, podem ler o prefácio. Sobre este livro bonito, que direi mais? É poesia em união, é poesia com amor, é poesia em amizade, e isso acima de tudo. Quando a poesia é amor e é amizade, é na realidade maravilhoso. Eu gosto. Este livro apraz-me muito tê-lo na minha mão. E agradeço a oferta da Mónica e do Vaz sobre este livro. Que irei pedir depois o autógrafo dos dois autores, para ter como lembrança sempre. Eu tenho vários livros da Mónica e tenho bastantes livros também do Vaz, e portanto faço questão que sejam os dois autores a autografar, uma vez que são os dois. Falar sobre o livro. Aqui tem alguns poemas do Vaz, são perspicazes, são satíricos, diria, como também da Mónica. Tem o lirismo, tem o humor fora da caixa, que é um livro muito interessante, que eu li na Feira do Livro. E foi muito engraçado, mesmo fora da caixa. Portanto, eu convido-vos a consultarem mais um bocadinho este livro, a ver-vos, porque é aqui amor, é junção poética destes dois seres tão diferentes, mas tão diferentes, e conheço-os bem. E, portanto, foi algo fantástico eu estar aqui presente para poder ver este livro bonito destes dois autores completamente diferentes na sua forma de escrever.